Shalom, sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia com Lupa e hoje a gente vai falar sobre raiz de rejeição. Normalmente a gente associa raiz de rejeição a uma pessoa, um trauma que alguém passou na infância, por ser rejeitado pelo pai ou amigos da escola, e com o tempo essa pessoa foi mudando o seu comportamento e a sua personalidade, em alguns casos, por causa desses traumas. Quando a gente aceita Jesus, ele leva as nossas maldições, né? Através do seu sangue, ele nos cura em nossas emoções. Mas muitas igrejas ensinam que quando a gente aceita Jesus, essas curas emocionais são automáticas, mas não são. Levam tempo até a gente descobrir as raízes de amargura. A gente precisa buscar no Espírito Santo para que, através da liderança dele, ele nos mostre onde está o problema e qual é a legalidade que precisa ser confessada para que ele sim nos cure. As emoções, elas são tão ou mais complexas do que uma doença no físico. Da mesma forma que alguém com câncer, por exemplo, aceita Jesus e pode não ser curada de imediato, alguém que precisa de cura na alma não é transformado quando levanta a sua mão e se torna membro do corpo de Cristo. Às vezes, esse tratamento é longo, tá? Na maioria das vezes, você só é perdoado, purificado, justificado quando confessa o seu pecado. Então não pensa que dizendo uma profissão de fé aí, confesso que sou pecador, me lava com teu sangue, né? Resolve todas as suas questões, não. É bem possível que alguém que recebeu Jesus precise ser confrontado de algumas práticas para ser conscientizado do que é pecado e do que não é. A falta de perdão, por exemplo, é pecado, assim como o orgulho. Alguém pode ouvir de Jesus, recebê-lo como único e suficiente Salvador e ainda necessitar agir e corrigir erros, como, por exemplo, procurar alguém para pedir perdão. Zaqueu se dispôs a reparar algumas coisas após a sua conversão. Isso significa que a rejeição, por exemplo, o sentimento de inferioridade ou superioridade, pode continuar naquela pessoa mesmo após a sua conversão. E com o tempo, estudando as escrituras e ouvindo sobre o evangelho, essa pessoa começa a enxergar que precisa confessar algum pecado a Deus ou reparar situações com outras pessoas em sua vida. Talvez se reconciliar com um familiar. De toda forma, não é só nas pessoas que está essa raiz de rejeição. Ela pode acontecer, por exemplo, com uma nação inteira, onde é necessário o arrependimento e confissão do pecado que vem se acumulando de geração em geração. E não foi perdoado por Deus pelo simples fato de não ter havido confissão. A igreja evangélica fez isso com o povo. Seu preconceito resultou em uma chacina. Não foram os cristãos que assassinaram esse povo, mas contribuíram com a revolta e perseguição pela influência da religião da época. O problema é que, como esse pecado não foi confessado pela igreja, a gente continua a reproduzir o mesmo pecado de geração em geração. Durante séculos rejeitamos os judeus e tudo que vinha deles. E não é culpa de um pastor, mas é um comportamento cultural que foi crescendo entre nós. Você faz ideia de onde veio essa raiz de rejeição? Eu nasci na igreja cristã, tá? E eu sempre percebia a resistência de pessoas a aceitarem interpretações bíblicas que incluíssem a cultura judaica e a língua hebraica, por exemplo. A raiz dessa rejeição começou na Reforma Protestante, no surgimento da igreja evangélica no mundo. Martinho Lutero foi um homem que confrontou o sistema religioso católico e iniciou uma reforma necessária que dividiu a igreja. Mas o inimigo se aproveitou dessa grande vitória para iniciar uma grande perseguição aos judeus. Martinho Lutero, ele não ficou só nas 95 teses, mas confrontou os judeus e sua rejeição ao Messias. Qual o problema de fazer isso? Falta de cautela com as palavras. Jesus fez isso? Sim, mas Jesus tinha autoridade para fazer isso porque Jesus era judeu. Assim como Martinho teve autoridade para confrontar a Igreja Católica porque ele era um padre. É diferente. Eu não estou julgando Lutero, até mesmo porque eu não tenho esse direito, e a coragem de fazer tudo o que ele fez, né, custou a sua vida. Mas teve um momento que o inconformismo dele fez ele perder a razão. E ele publicou um artigo que incentivava cristãos protestantes, os evangélicos, a incendiar as sinagogas judaicas. Ele não incentivou machucar as pessoas, mas isso saiu do controle dele.
Lutero fez um apelo para as autoridades civis e também convoca pregadores a advertirem os cristãos contra judeus, mas sem causar mal físico. Infelizmente, usando a influência de Lutero, homens mal intencionados iniciaram uma caça às bruxas e matança aos judeus. Certamente, eu e você, a gente já confrontou crenças e práticas religiosas que não condizem com as escrituras, mas a gente precisa ter equilíbrio e consciência da influência que você tem sobre os outros. Uma coisa é você confrontar o pecado, outra coisa é você atacar o pecador. Pensa, qual povo entre todas as vertentes cristãs é o mais intolerante? Essa intolerância é tão visível e cultural que se manifesta na quantidade de igrejas evangélicas de linhas diferentes. O católico, por exemplo, só tem a vertente tradicional e renovada, se eu não me engano. O judeu tem o fariseu, saduceu e essênios, mas nós evangélicos estamos cada vez mais separados. A gente tem diferença até entre pentecostal e tradicional. Muitos não se aceitam entre próprios crentes. É só você observar os comentários nas redes sociais de crentes em posts de outros crentes que eles não concordam. É uma agressividade entre próprios irmãos. Imagina com os de fora. A gente precisa parar. A igreja evangélica precisa confessar esse pecado e se arrepender de fato. A gente precisa inserir a cultura da língua hebraica, assim como era na igreja primitiva, e amar Israel. Eles são nossos irmãos. E durante muito tempo a gente se viu separado deles. E nós temos pagado um preço alto com isso. É só você ver, gente, o volume de pessoas das igrejas evangélicas que são intolerantes. Eu não estou dizendo que a gente deva tolerar o pecado. Deus nos ensinou a confrontar o pecado, mas a gente tem que medir as nossas palavras para não transformá-las em uma arma que o inimigo possa usar para fazer coisas que a igreja não faria, mas que não nos torna inocentes. Por quê? Porque a gente é responsável por aquilo que a gente fala. É claro que nós erramos, mas Deus enviou seu Filho e ele derramou o sangue dele para que, ao confessarmos algum erro, algum pecado, uma iniquidade, ele seria fiel e justo para nos perdoar, purificar e justificar-nos de toda a injustiça. Então, o que a gente precisa entender com tudo isso, né, é que verdadeiramente a gente se perdeu um pouco nisso. A gente rejeita coisas e ataca pessoas que não mostram a união que Jesus tanto prezou. Ele mesmo orou ao Pai, pedindo a ele para que a gente amássemos uns aos outros, perdoássemos uns aos outros e que fôssemos um, assim como ele em Cristo, né? Cristo no Pai para que o mundo creia que ele é Deus. Para que o mundo creia em Jesus, eu e você precisamos estar unidos numa união tão grande comparada à união que o próprio Cristo tem com o Pai, a ponto de que o Pai é um em Jesus, Jesus é um no Espírito Santo. E nós, infelizmente, não temos feito isso, né? A gente vê piadinhas até em grupos de WhatsApp. Olha só, olha a doutrina desse irmão, né? Vai ler a Bíblia. Você está atacando os próprios cristãos, assim. É claro que eu não estou dizendo para você concordar, mas rixazinhas, debochezinhos, assim, Gente, nós temos que parar com isso. Essa rivalidade, ela tem uma raiz iníqua no surgimento da igreja. Essa rivalidade, ela beira uma inveja, sabe? E, ao mesmo tempo, muitas pessoas atacam, por exemplo, os próprios judeus ou alguém que absorve a cultura hebraica ali para entender melhor as escrituras, algum cristão, como se ele fosse um místico quase, tá? Eu não estou dizendo quando há coerência, tá?
mas eu estou falando dessa intolerância como um todo. As pessoas são acusadas, criticadas, confrontadas de uma maneira muito feia. Jesus não precisa que você fique defendendo ele dos judeus, não. Jesus já veio, ele precisava ser rejeitado. E só quem vai convencê-los, tá? É o quê? É o próprio Espírito Santo. Ou você acha que perseguindo, fazendo isso, você vai convencê-los de que Jesus é o Messias? Não! A forma com que você vai convencer o mundo todo de que Jesus é o Messias é se fazendo um com seus outros irmãos. E se muitas das vezes as igrejas entre si têm rixas e não conseguem se amar, como é que a gente vai amar outras pessoas ou vai passar uma imagem para as outras pessoas de união, amor? A mensagem do evangelho ela vai ser pregada como? Se entre os cristãos fica assim, e aí? Continua na Batista? Continua na Assembleia? Ah, e aí? Ó, chega. Irmãos, têm que esquecer as diferenças por Cristo. Irmãos, precisam entender que as nossas briguinhas ou rixazinhas, elas precisam ser resolvidas na oração, no joelho, no confronto interno, sem essa exposição excessiva, sem a ideia de ridicularizar o outro, sem a ideia de trazer junto com o confronto uma hostilidade absurda. Gente, o ódio está sendo disseminado dentro da igreja. E a gente sabe que o anticristo, o espírito dele, na verdade, ele vem vindo desde que mundo é mundo, ele já está entre nós. O anticristo, a figura do anticristo, ainda não se manifestou. Mas o anticristo, o espírito do anticristo, está entre nós. E eles estão inseridos dentro das igrejas. Isso está escrito na Bíblia, desde a igreja primitiva. Né? Está escrito isso, olha, falsos cristãos, se eu não me engano lá em Tito, né? Está falando, olha, falsos cristãos, fingindo que era um de nós, né? Estavam ali para serem espiões. Então, gente, se você se distrair com rixazinha, você vai perder a essência do cristianismo e perder toda a bênção da união que o Senhor derrama quando a congregação está junta. Um outro ponto muito importante, você precisa confessar como igreja. Você precisa pedir perdão a Deus. Você precisa se arrepender pelas rixas, pela perseguição aos judeus. Eu estou falando muito sério. Você precisa pedir perdão. Eu peço essa ajuda a você, se você é um líder de igreja, se você é um cristão. Você tem propriedade para fazer isso diante de Deus, assim como Neemias fez, assim como Jesus pediu por todos. Eu peço a você que peça perdão. Junto comigo agora, confesse esse pecado diante de Deus e peça misericórdia. Nós precisamos amar os judeus e toda Israel, porque Jesus disse que a salvação veio dos judeus, porque o nosso amado Jesus, nosso noivo judeu de 33 anos, ele veio de lá. Então, que não rejeitemos, né, o povo, a gente rejeita aquilo que não está na palavra, né, todo aquele misticismo que não é simplesmente o judaísmo ou coisa, é de qualquer religião que confronte o que está escrito ali na palavra. Você tem que rejeitar aquilo que não está na palavra, mas isso incluindo as doutrinas que estão sendo inseridas dentro da própria igreja evangélica. Então, às vezes, a gente aponta para fora, quando, na verdade, é necessário que se olhem para dentro das igrejas e se analisem as práticas do que está sendo ensinado dentro das igrejas. E aí, quando vem uma revelação realmente de Deus, as pessoas
tem resistência. Por quê? Porque o inimigo também coloca coisas erradas na hora errada